O empresário Meir Nigri, aquele que compartilhava notícias falsas a mando do Bolsonaro, tem começado a virar um verdadeiro problema para o ex-presidente. Que agora que tá com lente no dente, ele não pode mais arrancar a dentadura e jogar nos outros. Mas ele culpou o Bolsonaro. Ah, ele culpou. Porque em entrevista ao Estadão ele falou o seguinte: não, eu compartilhava sem ler as notícias. Eu compartilhava sem, só para fomentar o debate. Mas eu fui usado. Se ele foi usado por quem? Só pode ter sido usado por Bolsonaro. Esse caso, Nigri, entra lá no inquérito das milícias digitais. E o que nós precisamos saber dele não é se ele compartilhou ou não notícia falsa, mas sim se ele financiava o gabinete do ódio. Esse ponto é importante. Mas eu já começo a perceber que se a batata assar pra ele, ele vai jogar no colo do Bolsonaro. Na sua opinião, é para o Bolsonaro se preocupar com o Meir Nigri? Ele tá com as lentes do dente batendo? O Nigri vai ferrar o Bolsonaro? Deixa o seu like, porque eu sei que você gosta de ver o Bolsonaro danado, e se inscreva no canal. Eu vi, na minha opinião, uma clara culpabilização do Bolsonaro pelo Meir Nigri. Ficou muito claro, porque o cara tá assim, morrendo de medo de tomar a preventiva. Isso aconteceu na entrevista ao Estadão. Ele até falou: não, eu sou inocente, eu não vou atrapalhar nada, não precisa me prender preventivamente, porque ele tá aqui morrendo de medo de tomar uma prisão preventiva. Então o que ele fez? Ele falou o seguinte: Bolsonaro não mandou eu compartilhar nada. E eu, muitas vezes, nem lia, eu compartilhava só para fomentar o debate. Eu nem concordo muito com o Bolsonaro, eu acredito que a eleição 2022 foi uma eleição justa. Eu tomei 3 doses de vacina e eu fui usado olhando retroativamente. Ou seja, Bolsonaro não mandou eu fazer nada. Eu discordo de Bolsonaro em vários pontos e eu fui usado. O cara se distanciou, alegou inocência, porque ao falar, ah não, eu lia, eu compartilhava sem ver, e mais ainda, eu fui usado? Ora, se ele fala que ele foi usado, ele é inocente, então alguém usou. Quem o usou? Só pode ter sido o Bolsonaro. Então isso é um problema para o ex-presidente, porque o Nigri já demonstrou: eu não tenho tanta fidelidade a você. Eu não tenho tanta fidelidade. Ele poderia ter falado: olha, eu compartilhava, Bolsonaro não mandou e eu compartilhava sem ler. Ponto, acabou. Mas dizer que foi usado, ele tá jogando a responsabilidade em outro. Então se tiver um avanço nas investigações e a Polícia Federal começar a morder o calcanhar do Meir Nigri, ele vai botar no Lulu do Bolsonaro. Vai botar, e vai botar gostoso, sem dó nem piedade. Pelo menos esse é o desenho que se configura. Então é bom o Bolsonaro começar também a ter esse tipo de medo, esse tipo de receio, porque esse cara não vai ser tão fiel a ele. A vida do Bolsonaro se transformou num verdadeiro tormento. Ele só tinha poderes, essa é a grande, porque era presidente da República, ninguém o respeitava, nunca foi respeitado. Bolsonaro, ele virou presidente da República e durante o mandato dele como presidente, ele conseguiu mostrar para todos, mas principalmente para si, que ele não era um grande idiota. Só que quando ele deixou de ser presidente, ele voltou a ser um idiota. Na verdade, ele sempre foi, mas sem a caneta, sem os poderes. E agora as pessoas começam a abandoná-lo. E a suspeita contra o Meir Nigri não é a respeito de, mandou ou não notícia falsa. Não, esse não é o problema. O problema que precisa ser investigado é se ele financiava o gabinete do ódio. Aí que está o ponto. Porque houve, pessoal, um desmembramento e a descoberta da estrutura do gabinete do ódio. O gabinete do ódio era comandado por Carluxo e 3 assessores, o Pércio Arnold, o Felipe Martins e o Léo Índio. Eles ficavam compartilhando notícias falsas e cada um deles tinha grupos de redes sociais de até 200 pessoas. E um desses grupos era do Nigri, possivelmente. Então eles pegavam as notícias falsas, mandavam para esses grupos e esses grupos de pessoas repartilhavam essas notícias ou compartilhavam para outros grupos e até com perfis falsos. Um desses integrantes dessa estrutura era o Nigri. Ou possivelmente era o Nigri. Era uma estrutura muito organizada, inclusive com o uso de robôs. E era uma estrutura de financiamento caro. Não dava para financiar isso somente com recurso público. Era necessário ter recurso privado. Por isso que é importante saber se o Nigri financiou toda essa estrutura do gabinete do ódio. Porque não eram somente pessoas, grupos de WhatsApp. Não, tinham robôs, perfis falsos. Tanto é que quando o Bolsonaro perde a disputa para o Lula, sai da presidência, o engajamento cai.
Mas como que o engajamento com o Bolsonaro cai se ele ainda consegue mobilizar? Como que o engajamento com o Bolsonaro cai se ele ainda é uma figura relevante? E se ainda existe o interesse do Bolsonaro e engajamento em torno do Bolsonaro? É só pegar os vídeos aqui no canal. Eu acredito que o público que me assiste não é um público majoritariamente de direita, mas um público de esquerda. Eu faço vídeo sobre o Lula, flopa. Eu faço vídeo sobre outro, flopa, mas vídeo do Bolsonaro, bomba. Por quê? Porque ainda existe interesse. Então, se há interesse, se há mobilização, o engajamento dele não era para ter caído tanto. Por que caiu? Porque o engajamento sempre foi um engajamento artificial, protagonizado e alcançado por robôs, via financiamento. Por isso que há um ponto também a ser importante, a ser investigado, que foi a viagem do Eduardo Bolsonaro a Dubai em 2021. Porque em outubro de 2021, o Eduardo Bolsonaro viajou para Dubai com recursos da Frente Parlamentar Brasil-Dubai. Ele, a esposa e a filha. Ele falou que não foi com recurso público, não foi com dinheiro da Câmara, beleza, mas ele nunca mostrou um extrato, nunca mostrou nada. Por que ele foi pra lá? Ninguém sabe. Eu tenho a suspeita que ele foi pra lá justamente numa feira de tecnologia para resolver o probleminha lá das joias, mas principalmente para conversar com empresas de tecnologia, com servidores no exterior, para utilização de robôs e disparo de notícias em massa, principalmente durante o período eleitoral. Essa é a suspeita. Porque o Eduardo também era um integrante do gabinete do ódio. Eduardo e Carluxo, principalmente o Carluxo era o comandante. O Flávio não fazia tanto parte disso. Pelo menos segundo dados e informações da CPMI e das fake news. Então é uma estrutura, cara, e claro e óbvio que o Nigri tinha interesses na vitória do Bolsonaro. Ele era próximo do Aras. Ele era próximo. Se o Bolsonaro vencesse o Lula, muito possivelmente Augusto Aras permaneceria com o PGR ainda em 2023. Passando 2023 ele seria reconduzido, porque ele sempre foi muito fiel ao Bolsonaro e a Lindora também. E o Aras tinha um papel nessa estrutura de ataque às instituições republicanas de blindar todo mundo. Por isso que ele não deixava passar uma investigação contra o Bolsonaro. E a Lindora Araújo sempre se coloca contra qualquer tipo de prisão envolvendo bolsonarista. E o Nigri foi o financiador, melhor, financiador não, o fiador do Aras na PGR. Tanto é que, quando o Randolfo Rodrigues pede para investigar o Meir Nigri, o Nigri manda mensagem pro Aras, o Aras fala que aquilo é um abuso por parte do Randolph e tenta barrar a investigação. A cúpula da PGR atuou para proteger o Meir Nigri. Então ele tinha claros interesses na vitória do Bolsonaro, até porque ele era um grande bolsonarista. Olha o que aconteceu, o Nigri mandou o Augusto Aras investigar o Danilo Gentili, por conta do filme dele que foi feito em 2019, 2017, e em 2022 houve toda uma polêmica do bolsonarismo, né, em torno do filme do Danilo Gentili, tinha usado ali uma criança numa situação meio complicada, meio ilegal, e aí o Nigri falou pro Augusto Aras investigar o Danilo Gentili, porque o Gentili era um adversário bolsonarista, era um crítico do Bolsonaro. O Aras concordou, e não se sabe se ele abriu investigação ou não, não há nada na PGR, mas existem 7 denúncias contra o Danilo Gentili e uma delas feita em Brasília. Podendo ter sido feita pelo Aras porque são denúncias anônimas. Então o Nigri tinha interesses na vitória do Bolsonaro, ele tinha envolvimento direto com o bolsonarismo, mas agora na hora do vamos ver, zupt, pula fora e começa a botar no Lulu do Bolsonaro. Bolsonaro, é melhor você se preocupar, porque esse cara aí, se for amigo, é um amigo da onça.